Fala, turma. Falar aqui do TXF11, fato relevante que eles soltaram a respeito da aquisição de 13 imóveis sobre a 11ª emissão de cotas, né? Era uma aquisição já casada ali com troca de cotas. Então a gente tem aqui uma aquisição de 13 imóveis e eu quero dar o meu ponto de vista a respeito dessa aquisição de alguns imóveis e como é que fica a situação do fundo. Acabou de sair um fato novo aqui do TXF falando sobre a captação total dessa primeira oferta pública, dessa 11ª oferta pública, dessa primeira emissão, e eu já vou falar disso tudo também aqui nesse vídeo, tá? Então nós temos 13 imóveis adquiridos aqui, a um montante total de 543 milhões 477 mil. Lá no pipeline inicial da oferta, da 11ª emissão, para quem acompanhou, a gente via que a ideia era chegar em 700 milhões em imóveis, né? Então não sei se o fundo conseguiu comprar mais imóveis com a diferença aqui, né? Só que vem em outro pacote, então tínhamos 700 milhões, que estava meio que acordado para trocar por cotas, só que foi de 543 milhões. Então a gente teria aqui uns 150, 160 milhões ainda em imóveis para adquirir de repente por troca de cotas. Mas eu acho que não, me parece que vai vir em dinheiro, já vou falar disso por quê, né? E aqui me parece que ficou então 543 milhões esses 13 imóveis adquiridos, né? Troca de cotas pelos 13 imóveis adquiridos. Estou falando isso porque estou me enrolando aqui, porque eu já estou pensando nisso aqui, tá? Acabou de ser essa notícia aqui, ó. Comunicação de alocação do primeiro período de subscrição da 11ª emissão. E a gente vê aqui que o fundo ele coloca aqui, ó, resultando em um montante total de 1 bilhão 24 milhões, né, e etc. Né? Restam, portanto, aqui 2 milhões de novas cotas, que o fundo ainda pode buscar captar, chegando a 1 bilhão e 200 milhões. Então eu estou só pensando, enquanto eu estou falando sobre isso aqui, se de repente esse 1 bilhão aqui, porque a gente vê aqui que é o seguinte, né? 200 milhões a gente já sabe que o fundo captou ali nas ofertas, tá? Nas sobras. Então nós temos 200 com 500, são 700. Arredondando valores, faltaria aqui 300 milhões para esse 1 bilhão aqui. E aí eu fico me enrolando se de repente o fundo conseguiu 300 milhões em trocas de cotas com outros imóveis, com outros locatários não, né? Dono desses imóveis que aceitaram trocar essas cotas e o fundo ainda não soltou um fato relevante sobre isso, ou se de repente também veio isso em dinheiro, né? Que eu de fato não sei de onde fica essa diferença aqui de 300 milhões, né? 200 milhões lá das emissões, dos cotistas e tal, né? Que toparam comprar. 543 milhões aqui com troca, então arredondando faltariam os 300 milhões. Não sei ainda de onde surgiu, se vai vir dinheiro isso ou se também vem troca de cotas por imóveis, né? A gente já vai saber provavelmente meio logo, né? Estou gravando o vídeo aqui e eu ainda não tenho essa informação, tá? Mas falando então dessa aquisição aqui, né? Percebe que aqui os contratos são típicos, não são contratos atípicos, então as multas aqui não passam mais do que 12 meses, caso haja rescisão antecipada. Vejo como positivo ter contrato típico também na carteira, só que o fundo como o TXF, que gosta de alavancar bastante, não vai poder usar, por exemplo, esses imóveis aqui para dar como garantia para pagamento dos juros, né? Se ele fizer novas alavancagens, né? Novas dívidas, né? Já que são contratos típicos, tá? Aumento aqui do cap, diminuição da alavancagem, isso aqui também tem que observar, e estabilização da distribuição recorrente, né? Essa estabilização aqui, provavelmente ela vem por um período, tá? Aqui eles trazem como flexibilidade de uso dos imóveis, né? Aquisição alinhada à estratégia atual do fundo de comprar grandes imóveis com excelentes características técnicas e flexibilização de uso. Não é bem assim também, né? Alguns imóveis são bem específicos, como por exemplo os de laboratório de diagnóstico. Se for para modificar o imóvel, tem um custo para o fundo aqui, né? Para buscar para outro locatário, mas eu não vejo isso aqui como um problema, tá? Gosto desses laboratórios de diagnóstico entrando para os fundos imobiliários. O posto de gasolina não me vejo como interessante. O estacionamento aqui, dependendo dos quantos metros quadrados tem, dá para fazer algo, modificar, e eu vejo como isso é ok, né? Até tem poder de valorização significativo aqui, né? E aí as lojas Big Box. Aqui a gente vê que o custo de aquisição, ele dá uma chance de um upside aqui para o fundo, né? Já que a gente vê que a média do portfólio no estado de São Paulo, do fundo, a média patrimonial ela é de R$6.000 o metro quadrado e eles pagaram aqui 5.276. Então tem um potencial de valorização aqui de 13%. E no custo de aquisição por laboratório aqui foi de 18.907 por metro quadrado, né? Então os contratos típicos,
carência não há, né? Aqui o revisional a cada 3 anos pode ser feito, né? Já que são contratos típicos. E aqui o cap, né? Aqui a gente vê o cap de 8, já vou falar sobre isso aqui, tá? Aqui a gente vê essa questão de potencial de expansão, né? Que o fundo tem do imóvel, né? Então, em alguns deles dá para expandir mais os imóveis, né? É algo interessante também. Aqui a gestão que eles trazem em questão ativa, a reciclagem do portfólio e tal. Então, eles trouxeram aqui o que eles venderam entre 23 e 25. Qual foi o cap aqui, né? A gente vê que é um cap exprimido, né? Que foi a compra de 8 e a venda de 7, 6. Ok, tem diferença, tem, mas não é lá muito grande, né? Então foi um cap exprimido, mas é positivo, né? Não dá para negar. Localização dos imóveis, não vou falar sobre isso aqui. Quero falar de como é que vai ficar a situação do fundo. Um pouquinho mais aqui embaixo. Grupo DAS, ok. Aqui, né? A gente vê então um pacote aqui que vai aumentar essa questão do tamanho do fundo, valor investido em imóveis de 3.200 para 3.800, patrimonial de 2 para 2.600, número de imóveis 55 para 68, presença em cidades de 34 para 37, a área ABL total aumentando também, a alavancagem aqui de 30, ela não é 30, ela é maior que isso aqui, né? Para caindo para 25, né? Já que o fundo está colocando mais 500 milhões em imóveis em troca de cotas e ele não está fazendo alavancagem para essa aquisição. Então, automaticamente se soma ao patrimônio do fundo e como vem sem alavancagem, então automaticamente essa alavancagem vai diminuir. Ou não. Porque, como eu disse, né, o fundo está captando aqui o quê? R$1 bilhão, certo? Arredondando, pode ser que ele capte mais de 200 milhões. Vamos imaginar que ele vai captar 1,2 bi. 1 bilhão e 200 milhões. Aí é preciso ver o que o gestor vai fazer com essa grana. Parte dela já está bem comprometida. Tem a questão do hospital, tem os outros 2 imóveis, se eu não me engano, são 2 em desenvolvimento. Então a boa parte dela já está comprometida. Aí vem um ponto. Se a gestão tem mais 700 milhões em dinheiro para trabalhar, caso ele chegue a 1,2 bi, aí arredondei valores, pode ser 600 milhões. Tem que ver, a gestão vai usar uma parte com certeza ali para o hospital, vai usar uma parte para os outros imóveis, os outros 2, e a outra parte ela faz o quê? Vai adquirir novos imóveis ou vai diminuir mais a alavancagem? Se o fundo adquirir mais novos imóveis, vamos imaginar que ele vai trabalhar com 200 milhões em aquisição de imóveis. Paga algumas coisas à vista, consegue até um cap maior de repente, mas ao invés de comprar 200 milhões de imóveis, o gestor resolve comprar mais 300 milhões. Ele alavanca mais 100. Então percebe que essa alavancagem já vai voltar a subir de novo, né? Então o TXF é um fundo que, como ele trabalha com uma alavancagem alta e ele subiu de fato nos últimos anos o dividendo, que é positivo, é o que se espera de um fundo que se alavanca tanto, tem que entender que esse dividendo, em algum momento, se o gestor decidir diminuir essa alavancagem até acabar, ele vai diminuir. Isso é sagrado, não tem como fugir disso, né? Mas aí temos que ver o que vai acontecer, né? Pode ser que nesse meio caminho, como o gestor está fazendo vendas, né? A gente viu aqui que ele fez vendas 2 esse ano, né? 2 vendas esse ano. Então está lá em cima, né? Então isso também traz um não recorrente para o fundo, né? Aqui, né? Então essas 2 vendas desse ano vai trazer um não recorrente para o fundo, que pode continuar pagando seu 0,93 ali, ou de repente a bobear até subir para 0,95, né? Mesmo que diminua a alavancagem do fundo, consequentemente a receita diminui, já que tem mais cotas aqui, etc. Então pode ser que o gestor ele consiga manter o 0,93, porque ele está fazendo venda de imóveis, né? E aí ele usa essa grana também para ir pagando seus compromissos para no ano que vem. Para o ano que vem, para o outro ano, 27. A gente vê que a tipologia do contrato aqui aumentou um pouco o contrato típico, né? Isso aqui era quase de 100%, então aumentou com esses novos imóveis, aumentou a concentração em açaí, Pão de Açúcar, que já era esperado, tá? Isso aqui, essa concentração, Pão de Açúcar, Mateus, etc., açaí, ela é esperada em todos os fundos do segmento de renda urbana, né? Até porque estão em vários imóveis essas locações, né? A atenção é sempre para verificar se os contratos terminam todos ao mesmo tempo. Se terminam todos ao mesmo tempo, lá na frente se torna um problema, certo? Pega o TVIR11, um fundo de, também aí podemos chamar de renda urbana, fundo híbrido, que era 100% agência, que era um fundo passivo, e os contratos estão chegando ao fim, vence agora em 27 com o Banco do Brasil, e vence agora todos os contratos. Então imagina o Banco do Brasil não renovar 50% dos contratos, cai 50% da renda do fundo, né? Então é o ponto de atenção que tem que ter. Cair a renda faz parte, né? Vamos deixar isso claro. Os imóveis estão lá, então se forem bons imóveis, não tem problema. Você loca em algum momento,
para outros locatários, né? O problema é o problema é o fundo estar alavancado, perder uma certa porcentagem de receita significativa, e aí tu perde essa receita, tu perde o dividendo, a cota afunda, porque os cotistas são desesperados por dividendo, né? E automaticamente o fundo não consegue daí fazer mais emissão, fazer captação, tem as alavancagens, tem que começar a vender, aí vira um problema para o gestor de forma significativa. Esses são os pontos sempre que tem que estar bastante atento, né? Os cotistas às vezes não olham muito para isso, né? Ficam só olhando o dividendo, né? Não deveria ser assim. Mas assim, resumindo aqui, então, boas aquisições do fundo, aumentou a receita aqui por estado, né? Pelo estado de São Paulo. Vi como muito boa, mas ficam esses pontos de atenção, essa questão de alavancagem, né? O que o fundo vai fazer com o dinheiro agora que vai vir em dinheiro? Tem que esperar, né? Como eu disse, 1 bilhão, 300 milhões eu ainda não sei de onde surgiram para a diferença, né? Que saiu o fato, tem os 200, tem esses 500 que eu estou falando aqui, e tem esses quase 300 que eu pelo menos ainda não vi nada a respeito. Eu imagino que talvez fizeram trocas de cotas também por imóveis, ou foi captado, não sei aonde, né? Mas pode ter sido captado, né? Vamos ver aí nos próximos momentos, provavelmente a gestão nos próximos dias deve informar, mas me surpreende bastante, porque se a gente olha a cotação do TXF11, eu nem vi como é que tá a cotação, né? Deixa eu só ver aqui. Em 100, né? Tá abaixo ali do preço da emissão, né? Eles conseguiram captar bem, né? 1 bilhão captado, olha, tem que tirar o chapéu, né? Vamos ver agora o que o gestor, então, vai fazer aqui com esse montante de dinheiro que ele vai ter.